Oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá qual for a hora que você tá vendo isso. Vamos falar sobre coagulantes. Essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque eu começo a falar sobre, aí eu volto, aí eu me perco, mas eu vou tentar seguir aqui direitinho, tá? Qualquer coisa a gente vai estudando juntos assim também. Antes de eu falar como que funcionam os coagulantes, nos coagulantes no geral, a gente vai ter os anticoagulantes, os antiagregantes, a gente vai ter os antifibrinolíticos e os fibrinolíticos em si, eu vou falar de cada um deles. Mas entenda aqui, vou usar a mesma analogia que meu professor usou. O que é um trombo? O trombo, ele é um tipo de coágulo, certo? Se eu não me engano, a diferença é que o coágulo, eu acho que ele está presente tanto em indivíduos mortos quanto em indivíduos vivos. Só que o coágulo, no caso, né? Mas o trombo tá só presente em indivíduos vivos, se eu não me engano. E quando um coágulo, um trombo se rompe, se desprende, no caso, ele vira um êmbolo. Enfim, entenda que o trombo, ele é como se fosse um muro. Então, quando você tem uma lesão no vaso, vamos supor assim, o que vai acontecer? Vai ter a formação desse muro, vai ter a formação do trombo, justamente para estancar o sangramento, correto? E um muro, ele é feito de quê? O muro é feito de tijolos e cimento. Cimento. O que seria esses tijolos do trombo? Os tijolos seriam as plaquetas. E o que seria, então, o cimento? Seriam os fatores de coagulação. E os fatores de coagulação, eu não tenho certeza, mas eu não sei se vão até o número 13, fator 13, ou se não até o fator 10, 11. Não, 10 vai, mas eu acho que até o 11 ou 12. Acho que até o 12 ou 13, alguma coisa assim. Eu vou falar mais pra frente aqui. Entenda que é isso, entendeu? E os fármacos anticoagulantes, eles são fármacos que vão atuar justamente em cima desses fatores de coagulação. Os fármacos antiagregantes, porque o nome dele é antiagregantes plaquetários, ou seja, eles vão atuar em cima das plaquetas, sabe? Os fibrinolíticos, eles são fármacos que vão destruir esse muro, vão romper esse muro. E os antifibrinolíticos, obviamente, são fármacos que vão preservar esse muro, vai preservar o coágulo, sabe? Então é importante que a gente entenda esses conceitos, porque quando eu entrar falando deles especificamente, a gente não tem essa confusão. Vai dar reflexo de qualquer jeito, enfim. Então, vamos lá. Antes que eu comece explicando as coisas assim, eu preciso explicar como que funciona os fatores de coagulação, que no caso seria a cascata de coagulação. Ela é chata, eu acho chata pelo menos. Mas assim, eu acho que pra gente entender mais pra frente como que funcionam as coisas, a gente precisa compreender como que funciona essa cascata de coagulação. Vai ter que ficar assim desse jeito mesmo. A cascata de coagulação, olha só, os anticoagulantes, então, eles impedem a formação de fibrina. Os anticoagulantes vão agir nos fatores de coagulação, na cascata de coagulação, e a fibrina está relacionada a isso. Os anticoagulantes, eles impedem a formação da fibrina. Isso evita que o coágulo se forma. O que acontece? Como é que esses anticoagulantes vão atuar justamente nessa cascata de coagulação? Primeiro, quais são as etapas da cascata de coagulação? A gente tem 3 vias, que é a via extrínseca, a via intrínseca e a via comum. A via comum é quando a via extrínseca e a via intrínseca, elas vão meio que se juntar e vão atuar juntas, vamos dizer assim. A via intrínseca vai ser os fatores de coagulação que vão acontecer fora do vaso. E a gente vai iniciar por ele. O que acontece? Perdão, fora do vaso não, dentro do vaso, né? Intrínseca, geralmente é dentro. Extrínseca, extras, tudo fora, assim, que for extra, né? Enfim, primeiro,
você vai ter lá, são acho que vários fatores que a gente tem, deixa eu ver quantos, eu acho que são 13 fatores que a gente tem de coagulação. São 13 fatores de coagulação que a gente tem. E a gente vai iniciar com o fator 12. O fator 12, ele é ativado. E quando esse fator 12 ele é ativado, ele acaba ativando o fator 11. Quando você ativa o fator 11, você vai ativar, entenda que um fator vai sempre ativando o outro, tanto que é uma cascata de coagulação, fatores vão ativando um ao outro. Iniciou com o fator 12, esse fator 12 é ativado, ativa o fator 11. O fator 11 vai ativar o fator 11A. E quando você ativa o fator 11A, você vai ativar o fator 9. Ativou o fator 9, você vai ativar o fator 9A. Mas você só vai ativar o fator 9A com a ajuda do fator 8A e do cálcio. Por quê? Você ativando, e você tendo essa cascata, você vai ativar o fator 10. E o fator 10, ele é importante, tá? Entenda isso. Grave esse fator 10. Então, fator 11... Não, fator 12 ativa o fator 11, que ativa o fator 11A, que vai ativar o fator 9, que ativa o fator 9A, com a ajuda do fator 8A e cálcio, que ativa o fator 10. Essa é a primeira via, a via intrínseca, isso dentro do vaso. Agora a via extrínseca, que é a via fora do vaso. Essa via extrínseca, ela vai ser ativada pelo fator 3. O fator 3, ele também é chamado ou de fator 3, normalmente, ou se não de tromboplasmina, ou se não fator tecidual. Se tiver lá na prova lá, fator tecidual é o fator 3. Tromboplasmina, fator 3. Fator 3, fator 3. Então, o fator 3, a tromboplasmina, ou o fator tecidual, ele é ativado, ele que vai iniciar a nossa via extrínseca, né? E quando ele é ativado, ele vai se ligar ao fator 7. Se ligando ao fator 7, ele vai formar o fator 3. Não. Ele vai formar o fator 3 de novo e o fator 7A. Esse fator 3 e o fator 7A, eles vão ativar o fator 10 também. Então, tá vendo como que a via intrínseca, ela com a ajuda do fator 9A, mais o 8A e o cálcio, ativa o 10. Aqui na via extrínseca, é o fator 3, a tromboplasmina, ou se não, o fator tecidual, mais o fator 7A, que vai ativar o fator 10. E a via comum? A via comum, eu vou ter que dividir, gente, eu acredito que eu vou ter que dividir, para não ficar cansativo, em 2 vídeos. Parou 30 minutos, 33 por aí, eu vou gravar outro vídeo, tá? A via comum como eu havia falado, é quando as duas vias, elas se unem. Tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca se unem. O fator em comum entre elas é justamente esse fator 10. Você ativando o fator 10, você vai ativar o fator 10A. Por que é importante esse fator 10A? Porque esse fator 10A, ele que vai converter a protrombina, que é o fator 2, em trombina, que é o fator 2A. Protrombina, fator 2, trombina, fator 2A. E essa trombina é ela que vai converter o fibrinogênio em fibrina. E a fibrina, ela é utilizada justamente para formar essa rede, vai formar essa rede, esse tampão, porque um conjunto de fibrinas faz com que que as hemácias e as plaquetas, elas ficam presas para a formação desse trombo, né? Então, os anticoagulantes, eles vão impedir a formação da fibrina. E por que eu falei desse fator intrínseco e tudo mais, sendo que era só gravar que os anticoagulantes vão impedir a formação da fibrina? Porque
Cada tipo de coagulante vai agir em determinada via. Por isso que é importante a gente entender isso, sabe? Volta depois o vídeo e veja até que a gente grave isso. Não vou ficar repetindo aqui, senão vai atrasar, né? Então é isso. Os anticoagulantes vão atuar nessa via, nessa cascata de coagulação, nesse fator de coagulação, né? Impedindo a formação da fibrina. Se você não forma a fibrina, as plaquetas, as hemácias não vão conseguir se aderir, não vai formar o tampão plaquetário, que não vai formar os trombos. Uma observação aqui. Quando o vaso ele é reparado, esse coágulo ele vai se dissolver pela fibrinólise, devido à plasmina. E esse equilíbrio entre coagulação, esse equilíbrio entre a fibrinólise, que é a dissolução desses coágulos e tudo mais, é essencial para evitar ou uma trombose ou uma hemorragia. Então, anticoagulantes, por enquanto, a parte é isso. Os antiagregantes plaquetários, como é que funcionam? Eles impedem, justamente, tá relacionado com as plaquetas. Eles vão impedir que uma plaqueta se adere uma na outra. Porque para formar o tampão plaquetário, que é o início do trombo, que você forma o tampão plaquetário, que é um conjunto de plaquetas que se aderem uma na outra, vai vir a fibrina, a rede de fibrina vai meio que como se fosse uma rede que reforçaria esse tampão plaquetário junto com as hemácias. Então, você formaria esse muro assim, entendeu? Quando você tem essa ação desses antiagregantes, né, eles vão impedir a agregação, ou seja, a adesão das plaquetas. Então, uma plaqueta ela não vai se aderir uma na outra. Eles não vão agir na fibrina, eles não vão agir no fatores de coagulação, eles vão agir na plaqueta em si, vai impedir a adesão delas em si. Como ocorre normalmente quando você tem uma lesão de um vaso? Olha só, o vaso ele vai se romper, o colágeno desse vaso, vamos dizer que fica exposto, aí as plaquetas vão se aderir nesse colágeno pelo fator de von Willebrand e eles vão ativar, essas plaquetas elas ativam e liberam substâncias como o ADP, o tromboxano A2, ou se não TXA2, e a serotonina. Ana Clara, precisa saber desses nomes? Precisa, porque, novamente, enquanto os anticoagulantes, cada anticoagulante vai agir num fator de coagulação diferentes, aqui, os antiagregantes, cada um eles vão estar relacionados ou com, vamos supor, com o bloqueio do ADP, ou com o bloqueio desse tromboxano, ou se não, TXA2, entendeu? Da agir na serotonina, então, precisa, sim, saber disso. Então, as plaquetas ao se aderir no colágeno, elas vão ativar e vão liberar essas substâncias. O que essas substâncias vão fazer? Eu vou explicar melhor mais pra frente, mas de maneira geral, elas vão ativar e vão aderir mais plaquetas para aumentar justamente para formar esse tampão plaquetário, para depois formar o trombo em si. Essas substâncias atuam e ativam outras plaquetas que se aderem uma na outras, formando um tampão plaquetário que é reforçado pela rede de fibrinas, que vai justamente formar esse trombo, né, e tudo mais. Porque o tampão plaquetário, ele é o início do trombo. Entrou as fibrinas, entrou os fatores de coagulação, aí você já vai ter realmente a formação do trombo. Tanto que havia falado, trombo é as plaquetas mais o fator de coagulação. Plaquetas seriam os tijolos, fatores de coagulação seria o cimento. Os antiagregantes, então, eles vão justamente bloquear essa adesão. Então, mesmo que o fator de coagulação lá esteja funcionando, mesmo que a fibrina esteja sendo formada, as plaquetas não vão aderir uma na outra, sabe? Aí eu te faço aí você me faz a seguinte pergunta. Tá bom, Ana Clara. Eles vão basicamente impedir a formação, os dois vão impedir a formação de coágulos. Mas quando que eu vou usar cada um? Olha só. Aí que a gente vai entrar, porque existe o conceito de homeostasia primária, homeostasia secundária
trombo vermelho e trombo branco. Homeostasia, anticoagulantes. Qual que é o tratamento que a gente vai fazer com anticoagulantes? A gente vai usar os anticoagulantes quando a gente tem presença de trombos, ou seja, de coágulos, ricos em fibrina e hemácias. Então, fatores de coagulação aí. Que trombos são esses? São os nossos trombos vermelhos. E os trombos vermelhos não são mais propícios a formar em veias. Então, tudo que a gente tiver, vamos assim, relacionado a um bloqueio por formação de um trombo numa veia, você vai usar em cima anticoagulantes. Uma TVP, uma trombose venosa profunda. Você vai usar um anticoagulante em cima. Tu já tem uma TVP, acredito eu que você já, para evitar que, por exemplo, ocorra também uma embolia gasosa, não, uma embolia nem gordurosa, uma embolia sólida, que é o nome. Eu acho que o TVP, ele pode causar uma embolia sólida, peraí. Porque se esse trombo se desprender e ele for seguir no caminho assim, vai formar esse êmbolo sólido lá que pode ir pro coração e bloquear o coração e tudo mais. Então, assim, aí você vai utilizar o anticoagulantes para prevenir que tenha uma TVP e prevenir também que você tenha um futuro êmbolo sólido, né? Que também pode ser chamado de embolia pulmonar tromboembólica. Enfim, mas isso é outro assunto. Se o anticoagulante ele é usado em trombos ricos em fibrina, ricos em hemácia, é um trombo vermelho, uso em veia, presente em veia, aliás, então os antiagregantes vai ser o contrário. Vai ser um trombo branco, rico em plaquetas e vai ser comum formação de artérias. Então, tudo relacionado a artérias, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, um infarto da coronária, você vai usar o antiagregante para destruir essa formação desses trombos, entende? Exemplos de anticoagulantes: heparina, varfarina, vou falar delas mais para frente. Exemplos de antiagregantes: AS, que é a nossa aspirina, ou se não ácido etasalicílico, não lembro o nome, mas aspirina, né? O clopidogrel, ticagrelor, vou falar de cada um deles. E os fibrinolíticos? Os fibrinolíticos são fármacos que vão dissolver o coágulo já formado. Eles vão ativar o plasminogênio, que você vai acabar ativando a plasmina, e essa plasmina ela vai destruir essa fibrina. Usado quando você tem um trombo obstruindo, né? Obviamente. E os antifibrinolíticos já vai ser o contrário. Os antifibrinolíticos, eles impedem a degradação da fibrina. Eles vão impedir que a fibrinólise, que é essa ativação do plasminogênio em plasmina, destrói a fibrina. Então, quando que a gente vai utilizar uns antifibrinolíticos, por exemplo? Quando você tem uma hemorragia, não necessariamente uma hemorragia grave, né? Uma hemorragia em si, você vai usar esses antifibrinolíticos. Então, eu estava só contextuando, vamos para dentro do assunto mesmo, né? Vamos lá. Então, diferença de trombos. Trombo branco é rico em plaquetas e o trombo vermelho é rico em fatores de coagulação. Trombos brancos são em artérias e trombos vermelhos são venosos. São os nossos coágulos, né? O que é a homeostasia primária, que nem eu havia falado? De forma grosseira, as plaquetas, elas chegam primeiro. O trombo branco é formado, ou seja, é formado primeiro o tampão plaquetário. Esse tampão plaquetário, novamente, a agregação das plaquetas e tudo mais, ocorre mais intensamente nas artérias, onde o fluxo sanguíneo são altos. Ou seja, a adesão das plaquetas uma na outra, para formar o tampão plaquetário, é a tua primeira homeostasia que você tem. Lembrando que a homeostasia é justamente o conceito de que vamos dizer que é o contrário da hemorragia, né? O equilíbrio que você vai ter corporal, assim, né? Então,
os anticoagulantes, ou perdão, os antiagregantes plaquetários vão atuar em cima da homeostasia primária, que tem os trombos brancos e tudo mais. A homeostasia secundária já vai ser já vai atuar nos fatores de coagulação, na formação da fibrina, que vai ser uma rede de fibrinas que vai fixar esse tampão plaquetário, formando um muro, um trombo mais firme, mais estável, um coágulo mais estável assim, né? Então, a homeostasia secundária forma uma rede de fibrina que estabiliza o tampão plaquetário, transformando-se em um coágulo sólido. Nessa fase, ocorre a ativação da cascata de coagulação, formando a fibrina que estabiliza, relacionado com o trombo vermelho e formado em veias. Nenhuma novidade para a gente até agora. Observação. Os fibrinolíticos impedem que o coágulo se expande para áreas onde não é necessário, garantindo que a coagulação ocorra somente onde houver o dano vascular. Ou seja, se está formando houve uma lesão, sei lá, na minha mão aqui. Aí vai estar lá formando o trombo aqui para estancar esse meu sangue. Se tiver formando, sei lá, um trombo aqui, que não um local onde não houve lesão, o sistema da fibrinólise, os fibrinolíticos que a gente usa, talvez assim, vai ser para destruir justamente a formação desses trombos onde não tem o local da lesão, sabe? E a gente tem a clínica, né? A clínica, que eu digo assim, que existe alguns distúrbios relacionados tanto à homeostasia primária, tanto à homeostasia secundária. Distúrbios relacionados à homeostasia primária. Petequias e equimoses. Equimoses, novamente, é aquela mancha roxa, azulada, assim, que fica no teu corpo. Ela não tem depressão, não tem elevação nem nada, é só apenas uma mancha. Petequias são manchas também que elas não somem, são como se fosse manchas de sangue. É que por algum motivo, nas petequias, as hemácias, elas acabam sendo extravasadas e elas acabam sendo digeridas, né? E ficam várias manchinhas vermelhas assim pelo teu corpo. E as petequias e as equimoses estão relacionadas à homeostasia primária, ou seja, a adesão das plaquetas. A secundária, a gente vai ter os hematomas. Qual que é a diferença de um hematoma para equimose? Equimose não tem relevo. Hematoma, geralmente, vai ser um acúmulo de líquido de sangue, não é líquido, né? De sangue, assim, se for líquido, aí é edema. De sangue, geralmente numa cavidade, né? Forma uma bolsa, assim, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Que mais? Peraí. As plaquetas. Qual que é a anatomia das plaquetas? A gente tem um sistema canalicular aberto. O que é esse sistema canalicular aberto? É uma rede de tubos que eles vão se comunicar com o exterior da plaqueta e isso vai facilitar a secreção de conteúdo dos grânulos durante a ativação plaquetária. Ou seja, as plaquetas, elas têm tubos que vão se comunicar com o exterior para a secreção de grânulos, enquanto essas plaquetas são ativadas. Que grânulos são esses? Tem o grânulo alfa e tem os grânulos densos. E olha só, os grânulos alfa contêm proteínas que vão aumentar a atividade plaquetária. Então, acredito eu que vão conter proteínas que vão fazer com que as plaquetas se aderem melhor uma na outra. E contém fatores de crescimento até o fator 5. Então, no caso, eles vão ter fator de... Não entendi, até o fator 5, enfim. Os grânulos alfa contêm proteínas que aumentam a atividade plaquetária. Os grânulos densos, eles contêm substâncias que vão ativar e recrutar outras plaquetas. Ana Clara, eu lembro que você havia falado disso. Quem são esses? São justamente o ADP e o cálcio, que nem eu havia citado. Então, a gente já sabe que uma das funções do ADP e do cálcio é ativar e recrutar mais plaquetas para que haja uma maior adesão plaquetária. Isso nos grânulos densos, nos grânulos alfos, também vão ter proteínas, no caso, que também vai aumentar a atividade plaquetária.
A homeostasia primária, ela vai depender de 3 componentes. Lembrando que a homeostasia primária, ela está relacionada com as plaquetas, né? Com a adesão das plaquetas em si. Requer de 3 componentes. Primeiro, você vai ter uma adesão, depois você vai ter uma ativação, depois você vai ter a agregação plaquetária, ou seja, vai aderir plaquetas, essas plaquetas vão ser ativadas, que vai liberar substâncias como o ADP, como o cálcio, que vai recrutar mais plaquetas, que vão aderir mais plaquetas para a formação desse tampão plaquetário. Então, a adesão, você vai ter o primeiro contato com o GPLA. É LA? Ou 1A? Eu acho que é 1A. GP1A. E o GP2A, que é o primeiro contato que a gente tem. Só que eu não sei se... Cara, eu acho que isso aqui não é importante, não. A gente tem o GP6, que se liga ao colágeno e ativa as plaquetas. Adesão. Aconteceu uma lesão, o vaso vai ficar exposto, o colágeno, ou melhor, vai ter um vaso, houve uma lesão no vaso, o colágeno fica exposto, plaquetas vão vir, vão se agregar nesse colágeno que nem eu havia falado. Se agregou no colágeno, elas vão ser ativadas. Quando elas são ativadas, elas vão liberar substâncias novamente, o ADP e o cálcio, que vão recrutar mais plaquetas para que elas sejam, para que elas se aderem mais naquele vaso, naquela região do vaso lesionado. Ativação. Participa da ativação da cascata de coagulação. Cascata de coagulação, expondo o fator 3. Então, as plaquetas, elas vão participar de maneira secundária, vamos dizer assim, da cascata de coagulação. Por quê? Lembra que o fator de coagulação, no caso, o fator 3, né? Porque as plaquetas, elas vão meio que expor esse fator 3. Esse fator 3, gente, ele é um fosfolipídio, tá? Que ele atua para a geração da trombina. Lembrando que a trombina, ela vai transformar o fibrinogênio em fibrina, justamente para a formação dessa rede de fibrinas, né? Mas, quer ver? O fator 3, ele tá na via extrínseca, lembrando, ó. É ativado pelo fator 3, que vai ter a plaqueta, vai expor o fator 3, esse fator 3, ele vai agir na via extrínseca da cascata de coagulação. Esse fator 3, o fator tecidual, que é ou tromboplasmina, ou se não, que é justamente esse, eu falei que era fosfolipídio, era um fosfolipídio, isso. Ele vai se ligar ao fator 7 e forma o fator 3 e o fator 7A, que ativa o fator 10. O fator 10, ele ativa o fator 10A, que converte a protrombina, fator 2, em trombina, que é o fator 2A. Isso tudo pelo fator 3 lá, né? E o fator 3 vai converter o fibrinogênio em fibrina, basicamente. E uma coisa que... Isso tudo lá na homeostasia primária, tá, gente? Tudo na ativação das plaquetas. Dentro das plaquetas, a gente vai ter o COX. E aqui eu vou dar uma pequena relembrada de como que funciona os... Qual que é o nome? Os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES, né? Os AINES, eles vão atuar justamente no COX. Lembrando que existe o COX-1 e o COX-2. O COX-1, ele vai ser meio que uma proteção que o nosso organismo vai ter, só que vai ser uma proteção que está relacionada a uma proteção gastro, vamos dizer assim. Então, enquanto o COX-2, ele já vai estar... E o COX-1, ele, vamos dizer que ele é produzido naturalmente pelo teu corpo. Não que o COX-2 não seja, mas o COX-2, ele só vai ser produzido quando tu tem vamos supor, uma resposta inflamatória, por exemplo. Então, como é que eu... acho que tá aqui, ó.
Porque a aspirina, por exemplo, ela é... Ó, melhor ler, ó. Dentro das plaquetas tem o COX-1, tá? Que forma o tromboxano A2. Lembra que eu havia falado que as plaquetas, quando elas se aderem no colágeno, elas vão produzir e vão liberar ADP, serotonina, tromboxano? E aqui no o cálcio também vai ajudar na agregação das plaquetas, né? Então, dentro das plaquetas, a gente tem o COX-1, que vai formar esse tromboxano, ou melhor, não é tromboxano não, tromboxane A2 ou TXA2. Esse tromboxane, ele vai realizar vasoconstrição. Quando tu faz essa vasoconstrição, você vai recrutar plaquetas que estão em repouso. Quando a gente fala plaquetas que elas estão em repouso, são plaquetas que elas não estão ativadas em si, sabe? Então, e uma observação, tá, gente? Quando a gente fala geralmente quando a gente tá falando de anticoagulantes, agregantes, essas coisas, tem gente que fala que, sei lá, que o sangue fica ralo, que o sangue fica fino. Não se deve falar isso, tá, gente? Porque o sangue ralo e sangue fino não é que o sangue vai mudar a sua composição em si. Esse termo é usado por leigos para sangue que tem dificuldade de se coagular, tá? Não é que o sangue realmente fica ralo, fica fino, não. Ana Clara, então que termo a gente usa? A gente fala que o sangue tem baixa... O sangue é um sangue com hipocoagulabilidade, sabe? Então, a gente não se usa esse termo. Então, novamente, dentro das plaquetas, há o COX-1, que forma o tromboxano A2, que faz vasoconstrição, que recruta mais plaquetas em repouso. Quais são os fármacos Quais são os fármacos antiagregantes plaquetários, né, que vão atuar na homeostasia primária? A aspirina, o AS, ou se não, ácido acetil salicílico. Eu sabia que era alguma coisa salicílico. Eu acho que eu falei etasalicílico, né? É acetil salicílico. Então, a gente tem o AS, que é o ácido acetil salicílico. Ele vai fazer o bloqueio do COX. Ele não é seletivo, ou seja, ele vai bloquear tanto o COX-1, tanto o COX-2 que a gente tem. Bloqueando, eu acho que eu vou abrir... Eu achei que eu tinha escrevido aqui, mas pelo jeito eu não escrevi, né? Eu não escrevi, mas eu vou ter que falar de uma maneira só pra gente entender, voltar nos AINES, pra gente entender como funciona. Ó, a gente tem o COX-1, que está presente está presente sempre e em vários tecidos, protege o estômago, rins e regula plaquetas, né? Porque vai ser o COX-1 que vai formar o tromboxano A2. Este vai realizar a vasoconstrição, que vai, no caso, recrutar mais plaquetas em repouso. Citoproteção gástrica e função renal, ou seja, ele vai ter uma proteção gástrica, né, e dos rins. O COX-2, ele é induzido, ou seja, o COX-2 ele só é produzido quando se tem uma inflamação, tá? E tanto que o COX-2 está envolvido com dor, está envolvido com febre. Então, se tem dor, febre, você vai utilizar justamente um anti-inflamatório aí, né? Um anti-inflamatório que ou vai inibir o COX, dependendo se for seletivo ou não seletivo, né? E o COX-2 vai produzir justamente prostaglandinas inflamatórias. Mas o COX, no geral, eles produzem prostaglandinas, tromboxano e prostaciclinas. Prostaglandinas causa dor, causa febre, vasodilatação. Tromboxano ativa plaquetas e promove vasoconstrição. E prostaciclinas está relacionado com a proteção cardiovascular. Quando tu faz, então, o uso do AS, ele vai bloquear a COX-1. Se você tem a COX-1, se você não tem a COX-1, você não ativa o tromboxano A2. Então, você não vai ter uma vasoconstrição e você muito menos não vai ter ativação das plaquetas. Essas plaquetas, elas não vão ser recrutadas e elas não vão ser ativadas, tá? O COX-2,
ele produz prostaciclinas. E a prostaciclina, ela tem um efeito oposto ao tromboxano, né? A prostaciclina, que nem eu havia falado, ela vai realizar a prostaciclina, ela tem proteção cardiovascular. Então, por isso que fármacos, se eu não me engano, que são seletivos apenas para COX-2, eu acho que não se usa, justamente porque você tem um maior risco cardiovascular, né? Porque se você está inibindo as prostaciclinas, maior risco de ter algum problema cardiovascular, né? E no caso da COX-2, como a COX-2 ela gera prostaglandinas inflamatórias, então você tem um bloqueio das prostaglandinas inflamatórias, você não vai ter dor, você não vai ter inflamação, você não vai ter febre, entendeu? Então o AS, só que assim, a aspirina, né, o nosso ácido acetilsalicílico, por mais que ele tenha essa ação, essa ação anti-inflamatória, né, de analgesia e tudo mais, analgésico, a sua ação anti-agregante plaquetário, ele é mais forte, tá? E se a gente está fazendo uso de AS e tem uma cirurgia, você deve suspender 7 dias, uma semana antes da cirurgia acontecer, tá? Porque, vamos supor que tem uma hemorragia, Deus me livre guarde, tem uma hemorragia, né? Na cirurgia, a gente precisa que haja formação de plaquetas para que tenha uma hemostasia, né? Você tá usando antiagregantes plaquetários, tu não tem uma hemostasia aí, né? Existem outros anti-inflamatórios não esteroidais, né? Outros AINES, que causam bloqueio reversível de COX. E eles devem ser suspendidos 48 horas antes da cirurgia. A aspirina, como que ela tem uma forte anti-inflamatórios, calma. A aspirina, por mais que ela tenha essa ação anti-inflamatória, analgésica e tudo mais, a sua ação antiplaquetária, ela é mais forte, ela é mais potente. Por isso que a gente suspende 7 dias antes em contrapartida aos outros AINES que a gente tem. Aqui, eu até anotei o motivo, ó. A inibição da COX-2 é responsável pela ação anti-inflamatória e analgésica, né? Justamente porque o COX-2, ele produz prostaglandinas inflamatórias. Então, quando você faz o bloqueio dessas prostaglandinas inflamatórias, você não vai ter inflamação, você não vai ter febre, não vai ter dor, né? Mas o que acontece? Você bloqueando a COX-2, você vai ter um maior risco cardiovascular, porque você vai ter a diminuição das prostaciclinas. E as prostaciclinas, elas fazem a proteção cardiovascular, que nem eu havia falado, né? Tem proteção cardiovascular. Então, e as prostaciclinas... Ué. Ah, tá, ó. Os seus inibidores aumenta o risco cardiovascular porque diminuem as prostaciclinas, mas mantém o tromboxane A2, ou seja, você vai ter ainda uma vasoconstrição, você ainda vai ter uma agregação plaquetária, só que você vai ter o maior risco de ter trombose e infarto e tudo mais. No caso que eu digo assim, se você tem um fármaco bloqueador seletivo de COX-2, ou o tromboxano se mantém, ou se não tem um predomínio dele. Se você tiver o predomínio dele, mais formação, mais de plaquetas e tudo mais, aí tem esse risco, né, de ter a nossa trombose, infarto e AVC e tudo mais. Então, o primeiro fármaco antiagregante plaquetário que vai atuar na homeostasia primária é justamente o AS, o ácido salicílico. Causa bloqueio irreversível da COX. Suspender 7 dias antes de cirurgia. Tem outros AINES, né, anti-inflamatórios esteroidais, que causam bloqueio reversíveis da COX também. E deve se suspender 48 horas antes da cirurgia. E a gente tem os bloqueadores de ADP. Lembrando que o ADP, ele também é outra substância que vai recrutar e vai ativar as plaquetas, né? Os bloqueadores de ADP que a gente tem, o primeiro fármaco é o
clopidogrel, que eu falei que eu ia falar dele. Tem o clopidogrel, ticlopidina, tem o prazergrel e o ticagrelor. Eu acho que é ticagrelor, não ticagrelus. Calma. É ticagrelor mesmo. Prasugrel, ticagrelor, clopidogrel, ticlopidina e esses bloqueadores de ADP, mas ainda assim são antiagregantes plaquetários. E o ácido salicílico, que no caso ele é o bloqueador de COX, tem outros AINES também que é bloqueadores de COX, né? E tudo mais. Olha só, os bloqueadores de ADP é que eles vão bloquear o receptor do ADP em si, que é o P2Y12. Olha, o ADP, ele se liga normalmente ao receptor B2Y12 nas plaquetas. Isso ativa aquela expressão do GP... Eu cheguei até a falar dele, só que eu ignorei, porque... Não sei porque eu ignorei, eu acho que não tinha entendido. GP2B, enfim. Vai bloquear, os bloqueadores de ADP vão bloquear basicamente o receptor dele, que é o P2Y12, né? Vai bloquear irreversivelmente. Aí, como que funciona? E quais os fármacos que a gente tem, né? Que eu havia falado. Tem o clopidogrel, ticlopidina, prasugrel e o ticagrelor. O clopidogrel, em específico, ele é um profármaco. Por quê? Porque antes dele ser ativado, antes dele realizar sua função de bloquear o receptor 2Y, P2Y12, ele precisa ser metabolizado no fígado. E ele é ativado pelo... Não sei se isso aqui é uma substância, não sei o que é isso, né? Mas ele precisa ser metabolizado no fígado pelo CYP2C19 para depois virar ativo. Se tornou ativo, aí ele vai bloquear o receptor lá que bloqueia o ADP. Ele é 6 vezes mais potente e mais caro, tá, gente? Detalhe, os bloqueadores de ADP, eles também devem ser suspensos 7 dias antes de uma cirurgia, tá? Umas semanas antes. O clopidogrel, você tem uma dose única diária, de tão forte que ele é, né? Assim. Eu não sei se no momento agora é importante, né? Acredito que se quando tiver propedêutica, talvez seja, mas, né? Vou falar. A dose é 300 miligramas, seguidos de 75 miligramas por dia, tá? Então, você vai fazer o comprimido, você vai fazer um comprimido de 300 miligramas, depois seguido, assim, de 75 miligramas por dia. O clopidogrel é isso. A ticlopidina, ela é menos potente e é mais barata que o clopidogrel. Só que a diferença é que a ticlopidina, você tem que usar ela de 12 em 12 horas. Esses fármacos reduzem o ATP, que inativa o receptor, então impede que a cascata aconteça, né? Impede também que haja o recrutamento e ativação das plaquetas e tudo mais. O prasugrel, ele é o mais potente e o mais caro, o mais caro de todos aqui, se eu não me engano, e o mais potente de todos é o ticagrelor. Mas o prasugrel, ele também é potente e ele também é mais caro do que o clopidogrel. Só que ele tem maior incidência de sangramento. O motivo, eu não sei se tem aqui. Ó, o prasugrel, mais potente e mais caro que o clopidogrel, mas com maior incidência de sangramento. Não usar em alto risco de sangramento, obviamente. Então, pacientes que têm alto risco de sangramento, não se deve usar o prasugrel. Esses que eu havia falado, todos são tienopiridinas. O único que não é uma tienopiridina é o ticagrelor, que ele é o mais potente de todos aqui, porque a sua ligação é uma ligação reversível com o ADP, mas está associado com o aumento da creatinina e do ácido úrico. Porque, um antiagregante reversível
ele permite que a função plaquetária volta mais rápido após a sua suspensão, sabe? Porque os outros já é reversível. Então, eu acho que você tem algumas semanas, assim, para que, como que fala? As plaquetas, elas voltem a se formar, a se aderir, né, e tudo mais. Eu vou parar aqui na primeira parte do vídeo. Na segunda parte, já vou explicar sobre a homeostasia secundária e os fármacos anticoagulantes. Aqui eu falei sobre os antiagregantes, né? Qualquer dúvida, gente, deixa nos comentários. Tem meu WhatsApp, me manda mensagem. E é isso, um grande beijo.